vendo para a Juliana. Olha só, então a nossa live de hoje, ela tem 7 pontos principais. Então, o primeiro, o que são plantas suculentas, por que elas são suculentas, né? Exemplos de suculentas, indicações, como plantá-las, como reproduzi-las, tinha até esquecido de colocar na minha cola, e os principais problemas e como resolver, tá certo? Depois que a gente falar outra coisa, o que são plantas suculentas? São aquelas plantas que atualmente estão muito na moda, que são mais rechonchudinhas, né? Deixa eu pegar aqui esse exemplo. Que de tão linda que é, aqui tem 2 exemplos, ó, gente. Isso aqui é plantado numa semente de jequitibá e aqui feito, né, plantado num vaso, né, numa obra de arte de argila. Então, são essas plantas super bonitinhas que dá vontade da gente ter em casa, né, e que de tão mimosas que são, a gente acaba tendo muito cuidado. E muitas vezes a gente tem problemas por isso. Então, são plantas que conseguem armazenar água. Elas conseguem armazenar nas folhas, nos galhos e até nas raízes, tá certo? Então, plantas suculentas são aquelas plantas que economizam muita água, não dão trabalho. Só para a gente ter uma ideia da economia de água, uma suculenta, ela gasta mais ou menos de 50 a 100 gramas de água para cada grama de CO2 que ela retém. As outras plantas que não são suculentas, elas seguram elas perdem de 250 a 500 gramas por grama de CO2 que é fixado. Ou seja, as outras plantas perdem 5 vezes mais água do que uma suculenta. Então, basicamente é isso. Suculenta é uma planta que economiza água, tá certo? Por que ela economiza água? Pelo jeito que ela faz a fotossíntese, né? Então, a gente tem 3 jeitos de fazer isso aí, algumas pessoas vão entender, né? Eu acho que a Juju Ferrari, que é bióloga também, provavelmente a Fran, o pessoal lá da SEI, da EMEI, eles vão entender. Então, a gente tem, né, a fotossíntese C3, C4, né? A C3 são plantas que aguentam mais frio, a C4, elas aguentam um pouco mais elas já são mais para o calor, e tem as plantas que a gente chama de CAM, C-A-M, né? CAM, em português, seria MAC, né? Metabolismo de ácido das crassuláceas. Esse mecanismo, o que ele faz? Ele, em vez, né, as outras plantas que não são suculentas, elas têm, eu acho que eu já até comentei aqui, ela tem os estômatos, que é uma estrutura celular que fica na parte de baixo da folha, e essa estrutura é o que faz a comunicação da parte interna e externa da planta. Então, as trocas gasosas, a transpiração, tudo isso, a respiração, ela passa por esse orifíciozinho que a gente chama de estômato. Então, as plantas que não são CAM, né, C-A-M, elas mantêm o estômato aberto durante o dia e fechado durante a noite. E as plantas CAM, as suculentas, né, elas fazem o contrário. Elas fecham durante o dia e abrem durante a noite. Então, durante a noite é mais fresquinho, né? Então, a perda de água é muito pequena.
Então, por isso que elas conseguem armazenar tanta água, né? Fazendo um trocadilho péssimo, né? Mas a gente fala que quando a gente está mais suculenta também, mais gordinha, a nossa boquinha fica aberta à noite também, né? Então a gente ataca a geladeira. A suculenta é isso, né? Na verdade, ela mantém esse orifíciozinho aberto durante a noite e fechado durante o dia. Então, no período mais quente, ela não tem essa transpiração, ela não perde água, né? E, em casos de extrema aridez, ela mantém os estômatos fechados de dia e de noite. Essa é uma grande vantagem. Isso possibilita que as plantas suculentas vivam em lugares muito inóspitos, muito áridos, sem quase nada de água. Certo? Oi, pessoal, já vi que entrou mais um monte de gente, Tantes, Emília. Beleza, eu estou explicando aqui o que é uma planta can, não é can de cão, né? É metabolismo do ácido das crassuláceas. Por que ela tem esse nome? Porque o primeiro experimento que foi feito nas crassuláceas. As crassuláceas são essas aqui, né? É uma família que engloba a echeveria, o sedum, que são as plantas mais comuns. E, na verdade, essas plantas can, que têm esse mecanismo de fotossíntese diferente, né? Ela engloba muitas plantas, são mais de 23 famílias, cada família com um monte de gêneros, cada gênero com um monte de espécie, e cada espécie com um monte de variedades. Então, é um grupo muito grande. Então, suculenta não é uma família, né? As plantas suculentas são de várias famílias. Tem, inclusive, uma família especial, que são as cactáceas, que também são suculentas, né? Por quê? Porque elas conseguem fazer essa fotossíntese específica, né? E conseguem abrir, né? Elas abrem os estômatos também durante a noite e fecham durante o dia e tem uma perda de água menor, né? Então, assim, de exemplo que eu trouxe aqui, eu trouxe os exemplos meio, né? Eu trouxe aqui uma Ripsalis, né? Essa Ripsalis, ela está plantada num fruto de sapucaia, tá vendo? É um fruto enorme de sapucaia que eu ganhei do Netuno, lá de Belém. Ganhei de presente e plantei aqui uma Ripsalis. Essa Ripsalis é uma cactácea. E essa estapélia, tá vendo aqui, ó, plantada no bambu? Essa estapélia não é uma cactácea, né? Então a gente pode falar, ambas são suculentas, mas essa daqui. Então a forma, às vezes, ela engana bastante, né? Uma outra conhecida nossa, né, é a flor de maio, também plantada aqui no vaso Marajoara. Também é uma cactácea, né? Então, o que diferencia, na verdade, as cactáceas das suculentas é a sua forma de crescimento, tá certo? Boa tarde, Lúcia. Almir. Oi, Leila, Alessandra. Tanto eu já falei. Bom, então, assim, uma notícia não muito boa é que é difícil de identificar suculentas. Ah, qual que é essa? Qual que é essa? Qual que é essa? Nossa, né? São muitas espécies e elas são muito parecidas, muitas delas. Então, se você pegar um graptopétalos, uma echeveria e um sedum, dependendo do ambiente, dependendo da fase, você fica, putz, será? Então, a maioria dessas plantas que eu trouxe hoje para vocês, nem eu sei que espécie exatamente que é. Eu falo, bom, é uma echeveria porque, né, abre em forma de roseta, né? Mas, às vezes, o sedum fica muito parecido.
E por que que eu não conheço? Puxa, você tem a planta na sua casa, mas você não conhece. Mas o problema é que essas plantas acabaram de chegar, né? Semana passada, eu conversando com a Lília, Maria José e a Cecília, a Cecília falou, Sucena, por que que você não fala, né? O amigo já tinha pedido, a sua irmã já tinha pedido para você falar sobre as plantas suculentas, por que que você não fala sobre as suculentas? Eu falei, mas é que eu tenho poucas suculentas em casa. E no sábado chegou uma encomenda aí de 30 mudas de suculentas, né? Então, eu só estou fazendo essa live com esse material graças a Maria José, a Lilian e a Cecília, né, que mandaram, né, essas mudas para mim. Só que elas estão sem flor, né? E a estrutura de identificação é a flor, né? Eu consigo olhar e falar, essa planta é exatamente uma echeveria, né, da espécie XYZ, olhando a flor. Muitas vezes, assim, só pela folha, que o que a gente está vendo aqui são só folhas, né? Folhas, folhas. Então, quer dizer, na verdade, algumas dá para a gente falar, né? Essa daqui, por exemplo, é uma osculária, mas é porque ela tem, né, a formação muito diferente. Eu não sei se dá muito para ver, mas ela forma como se fossem os cristais, tá vendo? Bom, só voltando aqui. Então, as suculentas, elas têm essa capacidade de armazenar água diferente. Aí você pode falar assim, então na cadeia, então na evolução, essas plantas CAN, né, elas são superiores às outras plantas por perderem pouca água, por conseguirem armazenar muita água. Aí eu posso falar assim, depende, né? Por um lado é muito bom, mas por outro lado nem tanto, né? Então as plantas suculentas, elas são muito boas para ambientes áridos, né? Muita gente, depois a gente vai falar sobre os principais problemas, mas a vantagem dela é solo seco. Ela ganha das outras quando as outras não conseguem sobreviver num ambiente tão árido quanto elas. Só que elas conseguem armazenar e fixar o carbono numa quantidade muito menor, porque elas têm que ter uma reserva para guardar esse carbono, para depois fazer a fotossíntese, né? Então, elas crescem muito, muito devagar, né? Essa planta aqui, ó, é uma delosperma. Eu ganhei há exatamente 3 anos atrás. E ela continua do mesmo tamanho. Ela está num canequinho, né, bem pequenininho, e ela está lá, eu vou com um conta-gotas e coloco aqui, porque não tem furo, isso daqui não é um vaso, é um cachepô, né? A gente costuma chamar vaso quando tem furo, cachepô quando não tem furo, tá? Então, essa delosperma aqui, você vê a velocidade de crescimento dela, ela está 3 anos, ela fica na minha cozinha, no local onde pega bastante claridade, né? E fica num local protegido, e ela está exatamente do mesmo tamanho. Então, o que para a gente pode ser uma vantagem, que bom, então eu consigo ter num vaso e ela nem vai crescer tanto. Depende do que você coloca no vaso, inclusive dependendo da quantidade de luz e água, né? Mas na natureza, não crescer tanto é um grande problema. Então, ela perde facilmente das outras plantas, da C3, das que fazem fotossíntese C3 e C4, e C4, tá certo? Então, elas ganham por um lado e perdem para o outro. Fato é que as suculentas viraram, né, conquistaram o coração de muita gente, né? Por quê? Porque é fácil de cuidar ou porque elas são demais de lindas? Elas são lindas, né?
Quando você olha isso daqui, eu trouxe umas brincadeiras para vocês aqui, para mostrar como é que faz, né? Inclusive esse cachepô aqui eu vou mostrar já já qual que é o truque dele, porque isso eu vi numa revista. Eu falei, como é que pode plantar no feijão, né? Mas se molhar o feijão vai germinar, né? Todo mundo fez a experienciazinha lá do feijão com a água. Oi, Ale, tudo bom? Maria Cecília, que prazer, Daniel, Marisa. Então, aqui eu vou mostrar alguns exemplos de plantas suculentas, né? Então, aqui a gente tem o dedo de moça, né? Ou sedum, né? Ela tem a folha, né? Quase que cilíndrica, né? Ela é bem redondinha, ela é bem suculenta, tá vendo? Então, essa é uma das mais conhecidas, né? Que é chamada de dedo de moça. A rosa do deserto, a equivéria. A calanchói ela tem, não todas, mas as folhas elas têm essa ondulação, né? Eu vou mostrar uma outra calanchói ou calancói, né? Mais famosa, que é essa daqui, né? A flor da fortuna, tá vendo? Ela é bem maior do que aquela outra, mas a folha ela mantém o mesmo padrão, tá vendo? É suculenta e tem a borda, né, recortada. O que mais que a gente tem aqui? A gente tem aqui a orelha do Shrek, né? Que é um outro tipo de suculenta bem bacana. A flor de maio eu já mostrei para vocês. A Ripsalis, né? Aqui no outro, esse daqui é muito legal, fica muito bonito isso daqui. Eu vejo assim que não fica tão bonito na tela, mas eu peguei duas madeiras, olha, parafusei, coloquei uma mantinha de fibra de coco, uma planta que não precisa, isso aqui fica pendurado na parede. É uma belezinha. Ah, tem essa outra aqui, que é diferente, que é uma portulacária, né? Tem as folhinhas menores, tem o cabinho, né? O galinho avermelhado. Acho que ó, eu viro muito depressa, não dá para ver. Essas aqui eu acabei de cortar uma estaquinha lá, né? Essa daqui, por exemplo, é uma peperômia scandens. Eu não trouxe o vaso porque é muito grande e tá pendurado, então eu trouxe só um galinho com as folhas. Não se preocupem que eu vou reaproveitar, vou fazer muda delas. Aqui tem o terço, né? Ou colar de pérola, é um outro tipo de suculenta, né? Inclusive, esse colar de pérola, ele fica no mesmo vaso que a peperômia, porque os dois têm a mesma necessidade de água, fica muito bonito, muito bonito. Eles estão com uma queda de 2 metros de comprimento. Ah, tem aqui, isso aqui está pisado. Aqui tem uma outra suculenta, uma agave, uma agave não, desculpa, uma babosa, uma aloe. A agave eu não consegui trazer porque está muito grande, o vaso está muito pesado, né? Se a gente pensar aloe, né, que a gente chama comumente de babosa, é uma suculenta e ela fica muito alta. Tem algumas espécies que têm 3 metros, então a gente sai desde plantas desse tamanho até tem árvores, né, que fazem esse tipo de fotossíntese, né, da família dos baobás. Então,
Uma grande parte das plantas suculentas, elas são africanas, né? Elas vêm lá do deserto. O que mais que eu tenho aqui? Urtuacária, a vórtia, né? A vórtia, ela tem ela parece uma agave, né? Ela tem as folhas que vão se afinalando, e na parte de trás, ó, ela tem, chamado até de planta zebra, porque ela tem essas risquinhas, né? Na verdade, quando você passa a mão, assim, você sente bem forte, bastante adstringente, tá? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Calanchoe, cedro, vórtia, flor de maio. Indicação, né? Onde eu posso plantar? Em que tipo de vaso eu posso plantar? Né? Então, eu já mostrei aqui em fruto de sapucaia, aqui em cerâmica marajoara. É legal colocar nesse tipo de cerâmica. Tem até essa daqui que ficou bem bonitinho, né? Por quê? Porque não é uma cerâmica que é feita para você guardar água. Então, o excesso de água vai sair mesmo, né? Ela vai deixar o excesso de água sair. Ela pode ser plantada em tronquinho de madeira. Tá vendo? A gente fazia muito isso lá no Ibirapuera. A gente pegava os troncos dos galhos caídos das árvores e plantava. Aqui, ó, a açucena, mas se plantou dentro de uma coisa de palha. Só que aí tem um truquezinho, né? Se eu pegar aqui dentro eu tenho o quê? Eu tenho um frasco de um medicamento, que aí eu cortei. Aqui embaixo, ó, tem um pratinho. Tá vendo? Aqui embaixo desse frasco de medicamento tem os furinhos. Dá para ver, ó? Aqui, ó, 1, 2, 3. Então, em cima desse furinho, eu coloquei uma manta de drenagem, uma camada de areia e aí uma terra preparada para ela crescer. Então, aí eu posso colocar e aí fica super bonitinho, né? Aqui em vidrinhos, né? Então, em vidrinho não tem saída de água, né? Então, aí o que eu preciso colocar? Um substrato com bastante areia, na verdade, tem uma mistura aqui, ó, dá para ver, né? Eu coloquei areia, substrato, mais uma camada de areia, e fico olhando. Não pode ter excesso de água, então eu tenho que controlar visualmente. Toda vez que a gente faz isso, é bem complicado, porque você tem que prestar muita atenção para não ter um excesso de água. Aqui também, ó, é muito comum plantar em xícara, né? Fica bem bonito, mas é fácil, muito fácil disso estragar, né? Por quê? Puxa vida, eu ia trazer um desenho e não trouxe. Mas, vamos lá. Vamos usar a imaginação aqui, que isso daqui eu vou montar o substrato para a gente plantar já já. Mas imagina que isso daqui é uma pizza. Metade da pizza é ocupado por composto orgânico e por minerais, tá certo? Então, areias, argila e o composto orgânico. Tem aqui 50%, uma menor parte de composto orgânico, isso é uma amostra de qualquer planta. A outra metade é ocupada por ar e água.
Então, toda vez que a gente pega uma amostra de terra e manda para o laboratório, a gente vai ver que tem uma boa quantidade de ar, normalmente 25%, 25%, a mesma quantidade para água e 50% do que tem matéria mesmo, né? Então, na verdade, você controla o ar pela água. A partir do momento que você coloca muita água, os 25% do ar vão embora. E aí a planta não consegue respirar. E aí você mata mesmo. E o Eurico falou ontem, lá no grupo dos biólogos, poxa vida, mas eu mato muito as minhas suculentas, né? E provavelmente é por excesso de zelo, né? Quem mata muito suculenta é excesso de zelo, né? Onde mais que foi plantada? É esse aqui. Então, isso daqui é um pedaço, é uma casca de árvore, mas ela não está plantada nessa casca de árvore. Olha só. Tchan, tchan. Por dentro da minha casca de árvore, tem aqui está bem encaixadinho. Tem aqui isso aqui era 1 litro de leite, né? Uma garrafa de plástico de leite. Então, eu cortei. Aqui embaixo, os furinhos. Ó, dá para ver os furinhos. Em cima dos furinhos, a manta. E aí, areia e o substrato. Então, quando eu molhar, o excesso vem para cá. E eu fico com o meu lindo arranjo, sem nenhum problema de estragar essa casca, né? Porque se isso daqui fosse, primeiro que ele é aberto, né? Se ele fosse fechado e eu plantasse aqui dentro, isso aqui ia durar muito pouco, né? Então, isso daqui é um truquezinho. Né? Um outro truquezinho. Então, esse vidro, né? Eu trouxe só para vocês verem. Então, dentro desse vidro tem o vasinho, certo? Então, do jeito que eu planto qualquer coisa, eu só uso esse vasinho e aí em volta eu posso colocar o que eu quiser. Então, quando eu olho assim, parece que é plantada no feijão, né? Isso aqui eu acabei de fazer, gente, porque eu vi numa revista, eu falei, puxa vida, mas o que é isso, né? E óbvio que eu vou ter que tirar esse feijãozinho que está aqui em cima para poder molhar. Vamos ver outro truquezinho. Nossa, trouxe... tem esse daqui que é um dos meus prediletos. Também com calanchói. Olha só. Ele está plantado numa pedra. Isso daqui é uma pedra. E dentro da pedra tinha um aluno muito habilidoso, que eu chamava de MacGyver, que ele era um dentista aposentado, e ele fez 3 furos. E em cada furo, a gente colocou, dá para ver que é uma cápsula de café? Então, em cada furo, nós encaixamos uma, ó, se a gente olhar aqui, ó, dá para ver a cápsula aqui. Aí você fala, puxa vida, mas essa planta é grande, né, para uma cápsula. E ela está aí há algum tempo e vive bem, e eu molho, e assim, ela consegue segurar muita água, por isso ela é uma planta suculenta. Então, na verdade, você pode plantar em quase tudo, né? Eu fui recolhendo, né? Então, em vidro, em madeira, em argila, no bambu, em sementes, né? Você pode usar toda a sua criatividade.
né? Então, ela é indicada para quê e para onde, né? Eu acho que, assim, trabalhar com criança, trabalhar suculentas com criança é maravilhoso. Por quê? Porque é uma planta muito fácil de se trabalhar. Então, às vezes, né, para quem dá aula, às vezes não dá certo alguma coisa e a criança fica super frustrada, né? E quando você está trabalhando com suculenta, a chance de não dar certo é muito pequena, tá? Então, ela é indicada para trabalhar com pessoas que têm pouca habilidade. Ah, mas eu fui plantar e quebrou uma folhinha. Não tem problema. Guarda essa folhinha que vai ser mais maravilhoso ainda que você vai fazer muda. Vou mostrar já já, trouxe aqui umas mudinhas, tá? Então, a indicação, todo tipo de, de recipiente, o ideal é que tenha o escoamento de água, né? Principalmente para quem não tem muito tempo de ficar observando, né? Por exemplo, esse daqui não tem escoamento de água, né? Esse pequenininho aqui, não tem. Mas eu coloco água aqui com conta-gotas mesmo. Pego um negocinho de remédio que eu guardei, coloco com isso daqui, né? Que exatamente eu vou, quando está seco, eu vou olhando as bolhas saindo. Eu preciso deixar ar ainda, toda vez eu coloco. E aí, como eu sei que ela está precisando de água, ela fica com umas rachaduras, ela vai encolhendo, né? E aí eu vou e coloco água. Ou o jeito mais fácil, né? É que é muito pequenininho e é até difícil de você colocar o dedo, mas o jeito fácil sempre é colocar o dedo na terra para saber se falta água. Suculenta tem que deixar secar. Não pode colocar água enquanto tiver úmido. Oi, Lu. Espera aí que eu já respondo todas. Eu vou guardar todas, né, para responder no final. Por favor, me mandem de novo. Aqui, a minha irmã, Carmen, ela me mandou uma foto ontem, né, quando ela viu que ia ter a live de suculentas. Ela é uma das que são alucinadas, né, apaixonadas por suculentas. Então, ela colocou, não sei se dá para ver, num, num local onde não tem escoamento de água, só que as plantas, ela trabalhou com cactos, né? Os cactos estão dentro de vasinhos e cobertos com casca de pinos aqui, provavelmente, né? Então, ela fez umas divisórias, né? Usou a criatividade e fez um arranjo super bonito. Então, o legal das suculentas é isso, é que você pode, né, juntar. Então, por exemplo, aqui tem duas espécies diferentes no mesmo. Tá vendo? Elas são parecidas, mas são duas espécies diferentes. Mas elas têm a mesma necessidade quanto a água e luz. Tá certo? Então, vamos lá. Ah, onde colocar? Ainda bem que eu fiz essa cola, porque aí eu vou lembrando aqui. Eu posso colocar na sala, na cozinha, no quarto, na varanda, no banheiro? Bom, banheiro depende do seu banho. Se você é do tipo que se molha, fecha, se bem que, né, nesse frio que está aqui em São Paulo, tá difícil. O problema do banheiro é o vapor, né? Lembrando, suculenta é de clima árido, especialmente, deixa eu ver se eu tenho alguma aqui que é pilosa, não tenho. Tem algumas suculentas que elas são revestidas com uma penugem, são pelos. Esse pelo segura mais ainda a água. Então, você tem... Para banheiro, eu não recomendaria muito, mas eu já vi muitas suculentas em banheiro, eu não sei quanto tempo dura, né? Mas seria o lugar que eu não indicaria. O resto da casa, pode colocar em qualquer lugar, desde que receba bastante luz. Então, sempre perto da janela. Pode ser na cozinha? Pode, né? Esse mesmo aqui, ó,
né? Esse cédulozinho que está aqui no fruto do jequitibá, aqui eu vou colocar um imãzinho, que eu ganhei da Cecília, e vou colocar na geladeira. Ele fica lá, né? Então, ele vai ficar... é lógico que eu tenho a sorte de ter uma cozinha com bastante luz. Ah, mas se não tiver tanta luz assim, então você tira dali, coloca, por exemplo, na janela, algumas horas do dia, depois volta para lá, certo? Como plantar, né? Então, eu escolhi aqui uma canequinha de ágata. Eu peguei aqui a tampa disso daqui, né? De um frasquinho que veio alguma coisa. Eu vou colocar aqui dentro, ó. Então, esse vai ser o meu pratinho, tá certo? Eu peguei um vidro de medicamento, como esse daqui, tá certo? Então, eu cortei. E isso daqui vai ser o meu vasinho, tá? Aqui embaixo, ó, dá para ver os furinhos. Em cima, por que eu insisto nessa manta de drenagem? Especialmente, né, para as plantas, né? A gente está falando de suculentas para ambientes internos, para dentro de casa, né? A nossa meta é fique em casa e vamos cuidar das nossas plantas, dos nossos resíduos em casa, né? Então, principalmente eu coloquei isso em cima daquele móvel bonito perto da janela, aí de repente começa a sair terra, né? Então, a manta de bedim, a manta de drenagem, já estou falando aqui o fabricante, né? Ah, Sena, mas eu não tenho isso. Pega uma camiseta velha, algum tecido sintético e coloca lá. Eu preciso de um filtro, né? Pode ser filtro de café? Não, porque o filtro de café ele se decompõe muito rápido, né? Então, ou um algodão, ou especialmente produtos mais sintéticos, que têm uma durabilidade maior. Então, aí o que eu vou fazer? Aqui em cima, eu vou colocar um pouquinho de terra. Nossa, aqui é difícil. Isso daqui fica uma loucura. Eu coloco acho que eu mandei a foto, né? Falando que estava quase tudo pronto. Ó, coloco areia. E aqui, ó, eu coloquei um substrato mais ou menos para suculenta, com muito mais areia, né? Por quê? Porque a maioria das suculentas são plantas de deserto mesmo. Então, eu vou misturar a argila, a areia e o composto orgânico e vou colocar dentro do meu vasinho de medicamento. Aí eu vou pegar a minha orelha do Shurek. Esse aqui não dá para fazer em cima, gente. E vou tirar do saquinho. E vou plantar. Opa. E vou plantar nesse vasinho improvisado, porque eu não saí para comprar nenhum vasinho. Às vezes é legal quando a gente compra, que vem vasinho, a gente guardar para usar exatamente para isso. E aí, agora, eu posso colocar no meu canequinho de ágata. Tá vendo? Fica parecendo uma arvorezinha dentro do canequinho. Ah, tá um pouquinho torta, vamos acertar. E aí, então, o plantio é sempre isso. Tem que ter a drenagem, tem que ter um jeito de deixar sair o excesso de água, né? Então, colocar o pratinho embaixo, aqui não teria problema, né? Eu poderia até virar um pouquinho para tirar excesso de água, se fosse o caso. Mas a maioria não dá para você fazer isso, né? Quando você faz
na palha, né? Quando você coloca ali na casca da árvore, não dá para fazer. Então, é sempre legal colocar o pratinho. Saúde. Bom, plantio é basicamente isso. É a mesma coisa que para qualquer outra planta, só que com mais areia, para ter mais porosidade, para não ter um encharcamento. Como elas se reproduzem? Bom, elas têm flores, então elas se reproduzem também por sementes, mas o jeito mais fácil é a estaquia, de galhos e folhas. Então, aqui, ó, reaproveitando tudo, né? Então, isso daqui veio, na verdade, eu ganhei um doce aqui nessa caixinha, eu já cortei, já tenho dois locais de produção de muda. Ah, então eu estava plantando e de repente caiu uma folhinha. Como que eu faço? Coloca em cima desse substrato e pronto. Aí começa a fazer o quê? Ó. Ai, não sei se dá para ver. Ó, ela já está com a raizinha e já está com o mínimo de uma plantinha crescendo lá. Olha, aqui um pouco maior. Acho que não dá para ver, né? Aqui, ó, um pouco maior, tá vendo? Ó, uma folha que caiu, ela já tá com uma mudinha nova. Mudinha nova, ó, a raizinha. Puxa vida, não sei se dá para ver. Se colocar contra a luz, aqui, ó, acho que com a minha blusa escura, acho que fica melhor. Tá vendo? Então, ó, então essa raiz, ela gruda aqui nessa terra. Então, é só pegar a folha e colocar. Ó, aqui já está um pouquinho mais crescida. Ah, não dá para ver, senão vai virar tudo. É importante. Tem muitas plantas, eu especialmente, eu tenho aqui um monte de vidros na casa, eu vou cortando as coisas e vou colocando ali para enraizar, né? Então, muitas plantas, né, eu coloco, inclusive assim, folha de violeta, eu coloco na aguinha, né, para enraizar. Galinho, de manjericão, de hortelã, que eu fiz outro dia, tá tudo lá enraizando. As suculentas, elas já têm muita água. Então, ao contrário das outras, né, mesmo quando a gente planta, né, eu fiz muda agora de gerânio, fiz muda de roélia, né, sempre a gente tem que ver se o galho ele está sequinho. Se o galho estiver sequinho, aí eu molho. Mas no caso das suculentas, elas têm um excesso de água na folha. Então, o ideal é eu coloco sobre o substrato com bastante areia. Aqui, não sei se dá para ver, não tem só areia, tem também um pouco, né, de composto orgânico e um pouquinho de argila. Mas aqui, acho que provavelmente 70% eu fiz meio a olho, mas pelo menos 70% aqui é areia. E aqui ela vai enraizar, depois eu venho, né, com uma colher e já passo para o vasinho. Então, estou lembrando aqui de uma cena linda de um filme chamado O Jardineiro Fiel, que logo no início do filme, o jardineiro, que é um diplomata, né, ele recebe a notícia que a mulher dele tinha falecido. E ele é um diplomata inglês muito durão, não podia chorar na frente da pessoa, né? E ele pega, não vou fazer isso porque eu fico com dó, mas ele pega uma folhinha dessa de um cedro e ele aperta e sai um líquido, né? Que é o que ele não conseguiu chorar, a planta está chorando por ele, né? Então, ela já tem esse excesso. Então, o ideal é colocar em cima da terra e não molhar.
tá certo? Porque já está com muita água. Como elas se reproduzem, como plantar, como elas se reproduzem e os principais problemas. Principal problema, falta ou excesso de água. A falta, né? Hoje o Almir estava falando, parece que elas são tão independentes que a gente nem precisa cuidar, né? Então a gente acaba falhando porque a gente fala, acho que ela se vira, né? De tanto que elas são autossuficientes, né? Mas às vezes a gente tem que olhar mesmo, né? Mas o grande problema mesmo é o excesso de água, né? O excesso de água numa suculenta, então começa a apodrecer, as folhas vão, você fala assim, puxa vida, mas ela chega até a murchar, né? Pelo excesso de água. No caso das suculentas, se é para pecar, peca por falta, melhor do que pecar por excesso. Puxa vida, mas na hora de molhar, eu já molhei muito e caiu muita água. O que eu faço? Colocar no sol. Deixa lá, ela vai ter que perder aquela água, ela vai ter que desidratar. Tá? Então, coloca no local, né, mais arejado, com mais luz, para que ela perca esse excesso de água. Estiolamento. O que é estiolamento? É quando o galho, né, ele tem um crescimento anormal, né? Então, a planta, ela tem dois movimentos básicos, né? O fototropismo, que é crescer na direção da luz solar, e o geotropismo, que seria o crescer para o centro da Terra, para a rocha-mãe, né? Se eu fiz um arranjo bonito com minhas suculentas, eu coloquei no meio da sala. Só que no meio da sala não tem a quantidade de luz que ela precisa. O que ela vai fazer? Ela vai crescer na direção daquela luz. Então, a gente chama de estiolamento. Ela tem um crescimento anormal, né? O que eu faço? Bom, se ela estiver muito estiolada, você pode tirar, cortar e fazer mudas, né? Mas o ideal é vocês sempre girando e, de preferência mesmo, colocar no local onde tenha mais luz, para ela não ter que fazer esse movimento. Porque quando ela faz esse movimento, o que ela está falando? Estou sofrendo. Ó, aqui não tem luz o suficiente para que eu fique uma planta bonita, né? Então, o ideal é colocar perto da fonte de luz. Pragas e doenças, como qualquer ser vivo, as suculentas também ficam doentes. Os principais são pulgão, cochonilha, né, que são insetos sugadores e que é fácil. O cochonilha, ele está muito associado, principalmente a cochonilha com carapaça, com falta de circulação do ar, né? Então, se está com cochonilha, já passa um paninho, limpa, tira a cochonilha, ou pode, se tiver com uma planta muito grande, com um ataque muito grande, passa óleo de nim, por exemplo, que ele controla bem. Para pulgão e cochonilha sem carapaça, eu uso super... por um acaso, vi aqui uma pergunta da Tânia, qual o material da manta de drenagem? Eles estão fazendo com garrafa PET, Tânia. Sabe exaustor? Não tem aquele feltro, né? É mais ou menos aquele produto lá, né? Então, eles estão desenvolvendo bastante e... Oi, Thaís! E também... Mas se você pode fazer com qualquer coisa aí, né? Qualquer material sintético faz várias camadas, ou mesmo que seja uma camada só, já resolve, já melhora bastante. Então, falando dos pulgões e cochonilhas, né? Então, para pulgão e cochonilha sem carapaça, eu gosto muito de cauda de fumo, né? De pegar 5 centímetros de fumo de corda, cortar, picar, deixar uma noite em 1 litro de água, no dia seguinte coa e pulveriza. E faz isso 3 vezes, né? Uma vez por semana. Então, hoje é terça. Então, na terça que vem e na outra terça, né?
dá um bom resultado. Importante, não pode guardar. Fez, usa tudo, porque a nicotina, né, que é o... E não pode usar o cigarro que passou por um tratamento químico. Tem que ser o fumo de corda mesmo, tá? A nicotina, ela se perde, né, com o tempo no ar, né? Adubação. Eu gosto muito de adubar as suculentas com cinza de madeira, né? Ui! A semana passada a gente brincou, né, que a gente liga para a pizzaria para pedir os baldes também, para fazer a composteira, e já pede um pouquinho de cinza de madeira para jogar nas plantas. Nas suculentas, é super bom, é muito bom mesmo. E, né, pode colocar um pouquinho de churume também, muito bem diluído, né, são plantas pequenas. Molhar só quando a terra estiver muito, muito seca, né? Então, ainda tá... Tem gente que pega um palito de fósforo e coloca como se fosse um bolo, né? Se sair limpo é porque está sem água, e se sair sujo ou úmido é porque está com umidade. Mas eu gosto mesmo, porque eu adoro colocar a mão na terra, colocar o dedo, usar o dedômetro, né? Para ver se está com falta ou excesso de água. Bom, cumpri os 7 em 55 minutos, quase, né? E agora deixa eu ver o que temos de perguntas aqui. Oi, Fran, que legal que o pessoal aí da EMEI está vendo. Um super abraço para vocês, e depois da pandemia a gente vai plantar junto. Uma dica para acabar com a cochonilha é o álcool isopropílico, diluído em 50% de água, funciona bem. E se quem está falando aqui é a Juju Ferrari, eu assino embaixo. Estou tentando fazer drenagem com o filtro de papel que uso para coar café. Reutilizo o do dia a dia. O problema do filtro de café é que ele rasga muito facilmente e ele se decompõe muito facilmente. Por isso, inclusive, que a gente coloca na compostagem. Pega até melhor se você pegar, sabe, tipo Perfex, essas coisinhas que a gente usa para limpeza. Pega máscara, né? Essas máscaras que a gente tem usado direto, elas não são, acho que não são 100% algodão. Acho que algumas têm alguma coisa de elastano, já dá para usar. As mosquinhas brancas, né? Eu não lembro de ter muita... Mosquinha branca normalmente são as trips, né? É pulverizar mesmo com calda de fumo, com água de sabão. Eu não lembro assim de ter muita mosquinha branca, mas se tiver, calda de fumo é um excelente inseticida natural. Replantar no outono, no inverno é ruim, né? Depende da planta, né? Muitas vezes é um bom momento fazer esse transplante, que é quando a planta está mais calma e quando você mexe, ela não sente tanto, né? É lógico que você vai ter um cuidado um pouquinho a mais. Desculpa, que eu estou olhando aqui a minha cachorrinha, que está querendo entender também um pouquinho sobre as suculentas. Ela adora, né, mordiscar um pouquinho. Mas pode fazer no outono, inverno, sim. E no caso da flor de maio, né, a gente tem aqui, pegar um cladódio, né? Isso daqui não é folha, né? Isso daqui é um ramo achatado, porque a flor de maio é uma cactácea, né? Não que todas as cactáceas não tenham folhas, tem várias cactáceas que têm folhas, mas no caso da flor de maio, se você pegar um pedacinho aqui, um cladódio, e já colocar na terra, vai super, super fácil. A minha flor de maio tem bichinho na terra. Não sei, a terra tem que ter bichinho mesmo, né, Ana Cecília? Ana Cecília não, a Juliana.
precisa ver que bichinho é esse, se ele está realmente fazendo algum, se ele está causando algum prejuízo. Muitas vezes ele só está lá vivendo e não causa problema nenhum. A água oxigenada é para pragas? Eu nunca usei água oxigenada para pragas, não sei. Obrigada, Fran. A minha pergunta é como dividir. A minha pergunta é se eu vou dividir essas mudinhas com você, Carmen? Nem pensar. Nem depois da pandemia. Essas daqui eu ganhei, o que é ganhado não se doa. Uma dica legal para suculentas coloridas, o sol é importante para a maioria das espécies. Sim, legal você ter falado nisso, Juju. Só vou aproveitar, máscara de TNT pode ser usado como manta? Pode. Isso, pode ser. Isso é tecido ou não tecido, né? Ele tem uma estrutura diferente e pode ser bem utilizado como manta de drenagem. Se eu colocar essa planta, essa flor de maio, no sol, o que vai acontecer com qualquer um delas, né? Vou pegar aqui, já falei muito dessa, vou pegar essa Ripsalis aqui, que está nessa linda sapucaia. Se eu colocar no sol, ela vai ficar avermelhada. Por quê? Porque a planta, ela tem vários pigmentos. Um deles, o mais importante, né, é a clorofila, né, que fica lá e que dá a tonalidade verde. Mas a gente tem vários outros pigmentos, né? A gente chama de cloroplasto, quando é ocupada pela clorofila, e cromoplasto por outros pigmentos, amarelo, vermelho, né? Então, quando eu preciso de uma coloração diferente, especialmente para terrário, Juju, sim, tem que colocar no sol, porque se eu colocar qualquer planta que fique muito em ambiente interno, elas ficam com as folhas só verdes. Por quê? Porque eu preciso de mais clorofila, de mais cloroplasto para fazer a fotossíntese. Espada de São Jorge é suculenta? Sim, Cecília, é uma belíssima suculenta. Eu tenho um vaso aqui maravilhoso, não poderia deixar de ter, né? Só que era muito pesado, não deu para trazer, né? Olha, a Juju está respondendo para a Maria Cecília que ela já usou água oxigenada. Eu realmente nunca usei. Para fungos, que é um problema sério em suculentas, né, devido ao excesso de água, eu sempre tento colocar no sol, tirar o excesso de água, às vezes colocar um pouquinho de calcário. Mas sem muita rega na flor de maio. Sem muita rega, Lígia, porque flor de maio é suculenta, né? Suculenta não pode molhar muito, né? Eu uso oxigenada de 10 volumes, diluída, olha lá, hein, Juju? Tudo bem, eu acredito em você. A planta pacová é suculenta? Eu acho que o pacová não é, porque assim, a gente tem, né, um número grande, que são aquelas mais de 23 famílias, com um monte de gêneros, espécies, né? O pacová não está entre eles, apesar de ter, né, aquela parte bem mais suculenta, bem mais grossinha, né? Mas eu não sei se ela faz aquela fotossíntese específica que é a CAN. Quando você diz argila é terra vegetal, não, argila é a terra vermelha, né? A terra vegetal seria o composto orgânico. Terra vegetal é que veio de alguma planta, né? Então, provavelmente é feito com folhas que foram decompostas, né? Isso que seria a terra vegetal. Esbranquecimento de parte das folhas é fungo? Pode ser fungo, pode ser ácaro, pode ter vários. Quando aparece qualquer problema novo na planta, é legal a gente olhar se a gente mudou alguma coisa, né? Eu acho que muita gente agora que tem ficado muito mais em casa pode estar
percebendo alguns problemas a mais e criando alguns problemas a mais, porque acaba mudando a rotina, né? Mas pode ser outras coisas também. Jussara, eu tinha acabado de falar, Jussara, suculenta precisa de adubação? Precisa, né? Eu acho que assim, colocar um pouquinho de cinza de madeira, bem pouquinho de churume diluído, deixa elas mais bonitas. Pinta preta é fungo? Pode ser, pode não ser, né? Pinta preta, existe até um fungo, né, que a gente chama mesmo de pinta preta, mas às vezes o excesso e a falta de água também elas criam algumas manchas que não é exatamente causada por fungos. Penha, querida, as folhas de suculentas não devem ser molhadas nem borrifadas? Podem ser molhadas e borrifadas, sim, né? Inclusive para tirar um pouquinho da poluição. Pode molhar, Penha. Só não exagera. Tem mais alguma pergunta? Eu acho que não. Se tiver mais alguma pergunta, a gente responde. Se não, a gente vai terminar, que a gente está com 1h04. E só lembrando, agora há pouco eu coloquei o link dos 2 projetos que a gente está, e acreditem, essas lives têm sido legais nesse sentido, várias pessoas têm depositado e têm ajudado muita gente. O pessoal do Prato Verde Sustentável, eles não só estão oferecendo o que eles cultivam lá, né, que já é um monte de hortaliças sem agrotóxicos, a produção 100% deles está sendo para doação, e eles ainda estão complementando, né? Então, eles estão comprando mais arroz, feijão, óleo, né? Estão fazendo uma cesta mais legal por conta de um monte de gente que está ajudando. Eu agradeço muito o pessoal, tanto a Angélica me mandou as contas do Prato Verde Sustentável, quanto a Emília, né, do Reciclando a Solidariedade, foram distribuídas, né, ambos os projetos já atingiram por volta de 300 pessoas, né? Isso é maravilhoso, é lógico que tem outras campanhas também, mas se cada live que a gente fizer, se a gente conseguir abastecer 3 famílias, já está valendo a pena. Eu queria agradecer muito o pessoal que tem feito as contribuições para o Reciclando a Solidariedade, para o Prato Verde Sustentável, tem sido muito importante, tem sido muito legal, e eu fico muito motivada a continuar fazendo isso daqui, porque eu acho que nesse momento a gente tem que dar a mão, especialmente para as pessoas que precisam mais. Muito obrigada. Jussara, por princípio você não usa adubos minerais? Por princípio eu não uso adubos minerais, mas se preciso for, né, a gente não é 100% fechado em nada, né, mas de preferência, aqui na minha casa é só orgânico mesmo, tá? Mas não sou preconceituosa, você fala assim, eu uso um adubo mineral, blá, 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 ok, mas eu nas minhas aulas, eu sempre recomendo os orgânicos. Thaís, as suas folhas ficaram ressecadas, por que será? Porque você não colocou água, provavelmente. Provavelmente. Thaís, olha essas plantinhas. Onde estão os links? Os links estão na minha página do Facebook, eu vou postar também no Instagram, dos 2 projetos para vocês conhecerem um pouquinho mais, tá bom? Concorda com a Ângela, as orquídeas? As orquídeas, eu não tenho orquídeas. Eu tenho, não, eu estou brincando, eu tenho muitas orquídeas. Quem sabe a gente faz uma live aí sobre orquídeas. Vamos ver, tá bom? Muito obrigada pela participação, pela presença, pelas contribuições. Adorei vocês aqui, tá bom? Até mais.